Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 22. Ao final do culto, eu quero orar pelos pais, que aqui estamos ao ensejo do Dia dos Pais. Segundo Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 29, até o versículo de número 35, a palavra de Deus diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo passo pelo meio de um esquadrão, com meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor sem impureza. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças, e me firma nas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que os meus braços podem vergar um arco de bronze. Senhor Deus, fala-nos através da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor, que inspirou a palavra, que está permeando a palavra, possa nesta manhã traduzi-la de acordo com a necessidade de cada um aqui presente. Precisamos da Tua graça. Nos reunimos aqui para sermos alimentados espiritualmente, diante das lutas que todos nós enfrentamos, dos conflitos que todos nós enfrentamos, e que a palavra venha trazer norte, trazer rumo, acertar o que precisa ser acertado. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero dar um tema à nossa fala, que é o seguinte: as muralhas que todos nós precisamos saltar. Este capítulo, do segundo livro de Samuel, que é um capítulo extenso, são 51 versículos, é semelhante ao Salmo 18, com pouquíssimas variações. Ou seja, encontramos em 2 Samuel 22, o Salmo 18, e encontramos no Salmo 18, 2 Samuel capítulo 22. É um canto de vitória de Davi diante de muitas lutas que ele enfrentou. Capítulo anterior registra 4 batalhas contra os filisteus, nas quais Davi se saiu vencedor, e ele então expressa a sua gratidão, ele traduz a sua gratidão num cântico de vitória que é 2 Samuel capítulo 22, que vale a pena você ler todo ele. Davi
foi um grande rei de Israel. Reinou 40 anos. Segundo 1 Reis 2,11 nos dá esse detalhe. Um grande rei. Um rei que fez com que o nome do Senhor fosse temido pelas vitórias alcançadas sob a sua liderança. Mas Davi era um homem como você, como eu, limitado, que teve fracassos, um deles que marca a vida de Davi, um fracasso moral. Mas o interessante é que quando nós vamos ao livro de Atos, capítulo 13, nós observamos que Davi não é lembrado pelo fracasso moral que ele teve. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Que extraordinária identificação. Queira Deus que eu seja lembrado desta forma. Que você seja lembrado como alguém que andou segundo o coração de Deus. A vida de Davi foi marcada por muitas batalhas. Batalhas físicas, batalhas espirituais, batalhas familiares e batalhas pessoais. Quem lê os Salmos, por exemplo, percebe em vários deles alguns conflitos que Davi viveu. Tão atuais, como decepção, por exemplo, Salmo 55, é um salmo que fala de decepção. Como culpa, medo, porque muitas vezes nós olhamos os personagens bíblicos e os vemos como pessoas tão acima de nós. Parece até que eles não eram constituídos da mesma natureza que nós somos. Isso não é verdade. E se nós insistirmos em vermos as figuras bíblicas nesse patamar tão elevado, nós perdemos a aplicação da palavra de Deus para nós, porque nós os olhamos como figuras até angelicais. Aí a gente vai, por exemplo, em Tiago, capítulo 5, que faz uma referência a uma das figuras mais notáveis do ponto de vista espiritual, que era Elias. Um homem de uma vida tão íntima com Deus, que sequer experimentou a morte, Deus o tomou para si. Mas lá está dito que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. Sabe o que isso representa? Que traz Elias na altura, na minha altura. Ele me coloca na altura de Elias e coloca Elias na minha altura. E assim era Davi. Davi enfrentou o descrédito do seu pai, Jessé, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Você conhece a história? Quando Samuel, depois de Saul ter sido rejeitado como rei, e Deus o enviou à casa de Jessé, e chegando à casa de Jessé, Jessé passa todos os 7 filhos, e aí há uma questão se Jessé tinha 7 ou 8 filhos, porque ali parece 8 ou 9 filhos, porque ali diz que passou 7 filhos e Samuel não teve uma testificação no coração de que qualquer deles seria escolhido para novo rei de Israel. E a gente percebe no enredo do capítulo 16 de 1 Samuel que por parte de Jessé não havia assim uma
uma expectativa de que o seu filho caçula, chamado Davi, que em outro texto é descrito como alguém cuja aparência não impressionava, era alguém franzino, era alguém que não tinha um porte físico que impressionasse, e Samuel pergunta então, mas será que não tem mais alguém? Ele disse, tem meu filho, Davi. Isso representa um certo descrédito. Muitos filhos percebem isto dos seus pais, que não acreditam muito no filho, e que às vezes até reforçam essa mensagem negativa, ou dão um reforço negativo, não só através de atitudes, mas através de palavras também. E quantos adultos que na vida têm uma vida tão enrolada, porque foram marcados por tantas afirmações de descrédito. Você não vai dar para nada. Você não tem jeito. Palavras dessa natureza, vindas de pessoas de fora, têm um peso, mas não é tão relevante. Mas quando elas brotam de um ambiente de vínculo emocional, afetivo, isso é potencializado de uma forma que a gente não pode imaginar. Davi enfrentou o descrédito do seu pai. E quando Jessé apresenta Davi, e quando Samuel olha para Davi, era esse. E lá no texto está dito, Deus não vê como vê o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. Davi enfrentou a implicância dos irmãos. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 17, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Na verdade, estava acovardado, porque tinha um gigante, quase 3 metros de altura, chamado Golias, que todos os dias saía de manhã e dizia assim, não tem homem em Israel para vir lutar comigo. Davi viu aquela situação, e ele começou a inquirir, e lá no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versos 28 e 29, dizem assim, ouvindo Eliabe, ouvindo o quê? Aquilo que Davi estava perguntando para um, para outro, ele foi levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, e ele viu aquilo e ele começou a perguntar, o que é que vai acontecer com alguém que for lutar com esse homem e vencer esse homem? Aí diz o texto que ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Implicância dos irmãos. Uma implicância, percebam que tem o componente também do descrédito. E não é difícil a gente entender que aquele descrédito sobre o qual lhes falei, da atitude de Jessé com Davi, é evidente que ela permeava o ambiente e a reprodução desse descrédito é verbalizada agora. Na fala de Eliabe, o irmão mais velho. Davi enfrentou essa muralha, essa batalha. Davi enfrentou a inveja de Saul. Você já deve ter lidado com inveja. Há pessoas que elogiam, mas a essência do elogio é um sentimento perverso de inveja. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 21, você sabe que quando Davi venceu Golias, ele se tornou famoso. E diz o texto no verso 10 e 11, 1 Samuel 21,
Levantou-se Davi naquele dia, que é o rei de Aques, que ouvindo da fama de Davi, e a fama de Davi se estendeu, e o rei naquele dia levantou-se Davi e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Você sabe o que é que isso provocou no coração de Saul? Inveja. E brotou um sentimento tão forte que ele tentava matar Davi. Você conhece a história? Tentava destruir Davi. Imagine, ele, o rei de Israel, e ouvir alguém dizendo assim, as mulheres cantando: olha, Saul é bom, mas Davi, Saul é rei, mas Davi, Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares. Davi enfrentou a inveja. Você já foi alcançado pela inveja? Tem gente perversa e invejosa. Cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Às vezes você não deve divulgar muitas coisas da sua vida, porque você lida muitas vezes com uma pessoa que aparentemente está parecendo assim, abençoar, mas no fundo está com inveja. Ou quantas histórias de pessoas no meio empresarial que tinham ideias fantásticas e caíram na tolice de contar para alguém, e esse alguém, pela inveja, foi lá e roubou a ideia. Eu acho que a história do Facebook tem uma coisa mais ou menos assim, né? Não sei. Davi enfrentou a traição de Absalão. Absalão era filho. Eu estou aqui, irmãos, na verdade, tentando construir o pano de fundo para eu afirmar para o irmão, para a irmã, que Davi enfrentou e saltou muralhas que você e eu precisamos saltar. Ele enfrentou a traição de Absalão. Absalão era o seu filho. Um filho bonito por fora, mas um monstro por dentro. A Bíblia diz que do ombro para cima não havia alguém tão belo como Salomão. O seu cabelo que pesava quase 3 quilos. Eu imagino Salomão untando o cabelo com óleo. Eu falei o quê? Salomão? Absalão, obrigado. Absalão, você está atento, hein? Absalão, 3 quilos, untando com óleo, colocando pó. Imagine, pensa nessa cena. Absalão com aquele cabelo reluzente, talvez maquiado, porque era comum os homens usarem maquiagem, os egípcios usavam maquiagem. Imagine montado num corcel puro sangue, aquela capa vermelha, peito estufado, e vinha então Absalão, tão bonito quanto eu. Bonito por fora, mas um monstro por dentro. Absalão. Matou o irmão Aminon. Você sabe que Davi foi um sucesso do ponto de vista de líder político, mas foi um fracasso do ponto de vista familiar. Fracassou na família. A história você conhece: adulterou, Aminon que violentou Tamar, e depois então Absalão, que era irmão por parte de pai e de mãe de Tamar, e ele então
arquitetou no coração matar o irmão e matou Aminon, fugiu, esteve 3 anos fora. Quando volta, Davi então não tem nenhum tipo de confronto. Se você ler a história, vai observar que depois de 3 anos, quando Absalão volta, não houve qualquer encontro de confronto de Davi com Absalão, dizendo assim: meu filho, como é que foi isso? Por que você fez? E não houve confronto. E aí o que é que aconteceu? Agora, Absalão reintegrado, lá no 2º livro de Samuel, capítulo 15, é colocado que as pessoas iam para conversar com o rei, e Absalão se colocava na entrada da cidade, e dizia assim: o rei está muito ocupado, fala comigo. Não, ele não está tendo tempo para te atender. Fala comigo. Ladrão de coração. Porque o texto diz que ele roubava o coração das pessoas. Aí, muitas vezes há pessoas assim ainda hoje, sabiam? Às vezes na igreja aquele indivíduo que é um ladrão de coração, diz assim: não, porque o pastor não pode, mas fala comigo. E vai roubando o coração das pessoas. Davi enfrentou isso. Absalão era o retrato da pessoa desleal. Você já lidou com alguém desleal? Eu gosto de lidar com pessoas transparentes. Eu busco ser transparente. Porque dá segurança lidar com uma pessoa transparente. Encorajamos isso na nossa casa. Meu sogro era um homem extremamente transparente. Minha sogra, minha mulher Débora, que está lá atrás, transparente. Porque lidar com uma pessoa transparente dá segurança. Percebe? Agora aquele que é perigoso. Davi enfrentou a deslealdade de Absalão. Davi enfrentou um gigante chamado Golias. 1 Samuel 17. Você conhece a história? Gigante chamado Golias. Todos os dias humilhava o povo de Israel. Nós não temos noção do que isso representava. A autoimagem, a autoestima coletiva é terrível, irmãos. Terrível. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, daquela maluca que pisou a bandeira nacional, que deveria ser criminalizada, tem a ver com o fato de destruir ou tentar destruir um símbolo de estima nacional, que é a bandeira do Brasil. Eu não aceito que uma mulher pisoteie a bandeira que representa a nação. Isso afeta a autoestima do povo brasileiro. Por isso que eu sou contra esse pessoal de esquerda. Pensa agora todos os dias. Golias dizendo: não tem homem aí? Todo mundo encolhido. Sabe o que é isso, irmãos? Autoestima nacional destruída. Autoestima nacional degradada. Todo mundo acovardado. Aí chega um menino e diz assim: eu vou lutar. Davi era macho. Coragem. Pensa a cena. Golias 3 metros. Davi pequeno. Davi era mais baixo que eu. Franzino. Talvez aí 1,60 m, 1,70 m no máximo.
Davi olhando Golias de baixo para cima, Golias olhando Davi de cima para baixo. Humanamente, uma luta desigual. Mas a questão não tinha a ver com o vigor físico, com a aparência, tinha a ver com a motivação interior. Aí Davi olha para Golias, é mais ou menos assim, ó. Golias vem para Davi e diz assim, mas me mandaram isso? Me mandaram isso? Alguém precisava levar, irmãos, a lança de Golias, de tão pesada que era. Me mandaram isso. E vem Davi. Aí Davi diz assim, olha, você vem a mim com espada, com escudo e com lança. Mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas não parou aí não, disse, e tem mais, Deus hoje vai me dar a tua cabeça, Golias. Pensa Golias espumando de raiva. Eu agora vou. Aí Davi pega uma funda e solta. E o gigante foi ao chão. Percebe? Venceu e enfrentou Golias. Davi enfrentou muitas batalhas. Enfrentou inimigos invisíveis, mas potencialmente perigosos. E aqui no texto inicial, ele diz assim, com meu Deus, eu enfrento o esquadrão. Com meu Deus, eu salto muralhas. Eu diria que aqui está o exemplo de um homem entusiasmado. Você sabe qual é a ideia da palavra entusiasmado? Em Theos, em Deus, cheio de Deus. Uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de Theos, Deus. Cheio de Deus. Com meu Deus eu enfrento um esquadrão. Com meu Deus eu salto muralhas. Muralha aqui é uma metáfora, é uma figura referente a obstáculos e dificuldades. Quando a gente fala em muralhas, eu estudava esse texto para trazer essa palavra, eu me lembrei do privilégio que tive de visitar as muralhas da China. É a única construção da mão humana que pode ser vista do espaço. Mais de 21 mil quilômetros de extensão. Uma altura de 8 metros, chegando à largura de 4 metros. Mais de 1 milhão de pessoas na construção da muralha. 300 mil delas morreram por causa das condições precárias. É algo colossal. Nossa irmã Joyce, que está ali, deve ter visitado. Está ali, Muralha da China. Não é colossal? Impressionante. Quando eu leio esse texto, eu lembro daquelas muralhas. Uma visão de segurança. É imponente. É uma coisa assustadora. Serpenteando, subindo e descendo montanhas, passando em penhascos, em lugares que a gente fica imaginando como é que conseguiram construir esta muralha de pedras, colocar essas pedras aqui, como conseguiram fazer isso? Aí eu leio esse texto e penso nas muralhas, Davi dizendo, com meu Deus, eu salto muralhas. Eu enfrento o esquadrão. E eu quero destacar na experiência de Davi, pelo menos 3 ou 4 muralhas que ele saltou e que nós precisamos saltar também. Estão comigo até aqui? Primeira muralha, na história de Davi. Davi saltou a muralha do medo.
Golias inspirava medo, todo mundo estava com medo de Golias. Você sabia que medo é contagioso? Você sabia que confiança é contagiosa? Tanto o medo quanto a confiança contagiam. Se você andar com pessoas medrosas, você vai se tornar o quê? Medroso. Se você andar com pessoas sem perspectivas de vida, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai perder, se tiver, vai perder. Agora, anda com gente corajosa. Contagia. Contagia. É o poder da influência. Ande com pessoas que são trabalhadoras, você vai se tornar uma pessoa trabalhadora. Agora anda com gente preguiçosa. É mais fácil, preguiçoso, contagiar aquele que é trabalhador do que o trabalhador contagiar aquele que é preguiçoso. Poder da influência. Anda com gente que tem temor de Deus e você vai aprender temor do Senhor. Agora anda com gente que não tem temor do Senhor. Não é isso que acontece, por exemplo, com o jovem. Como é que o jovem começa a se desviar da igreja? Ele vai lá para a faculdade. Aí começa a ser influenciado. E ao invés de influenciar, quantas vezes eu já vi isso aqui, irmãos? Aquele menino que cantou aqui no coro infantil, que abençoou e citava versículos bíblicos e tal. Aí o menino entra na faculdade e daqui a pouco ele vai sendo influenciado. Não é assim que acontece? Começa a mudar a linguagem, começa a relativizar, começa a negociar valores. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas e muitas vezes aqui nesta comunidade. E o indivíduo outrora aqui, cantando, louvando a Deus, fica tão deformado, a gente pensa assim, mas como é que pode? Um dia ele esteve na igreja, ela esteve na igreja. Dia desse eu vi uma menina que já cantou aqui no coro dos adolescentes, desse lado aqui, olha. Sentada desse lado, no coro dos adolescentes, lá no Radical Vox, que a gente tinha aqui. Aí eu vi a menina na rua assim, meu Deus, não é possível. Claro que a gente tem que levar em conta o elemento falta de conversão, novo nascimento. Mas a gente estava aqui cantando desse lado, eu me lembro, na segunda fileira. Só não vou precisar ser a última pessoa, mas estava na segunda fileira, cantando Radical Voz, louvando a Deus e tal. E hoje, degradada. Degradada. Influência. Medo influencia. Davi enfrentou a batalha do medo. Quero que você acompanhe comigo o texto de 1 Samuel 21, versos 11 e 12, que vai ser projetado aí o texto. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se, o que é que diz a Bíblia? E temeram muito. Todo mundo estava com medo. Todo mundo com medo. Mas Davi saltou a muralha do medo.
saltou a muralha do medo. Davi saltou a muralha do desânimo. E eu estou buscando trazer essa palavra, aplicando-a à sua necessidade. Talvez você precise hoje também saltar a muralha do medo, a muralha do desânimo. Medo gera desânimo. O descaso do filisteu e as críticas dos irmãos só poderiam produzir desânimo. Você sabe o que é o desânimo? É a ação de não agir. Parece contraditório. É a ação de quem não tem ação, de quem não reage, desanimado. É ficar paralisado e até mesmo recuar. A pessoa desanima. Davi saltou essa muralha. Como? Com meu Deus, eu salto muralhas. Davi saltou a muralha também do cansaço. É verdade. Observe o que diz o segundo livro de Samuel, capítulo 21, versos 15 a 17. Aí no texto anterior. Diz assim: uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com eles os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. Quero dar uma palavra muito preciosa para a nossa comunidade. E Davi se cansou. E Isbenobe, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 quilos, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi se cansou. Preste bem atenção que eu quero dizer aqui para o irmão nesse momento. O cansaço é um gigante que pode pôr à lona grandes soldados. É um dos maiores inimigos dos líderes. Cansaço. Você já deve ter visto algumas lutas. Dia dessa eu estava vendo uma luta livre. E um camarada mais alto do que eu, pesando mais de 100 quilos. Pensa num guarda-roupas, aberto, duplex. Era aquele homem. O short daquele indivíduo, meu irmão, fazia uma colcha para muitos de nós. Quem era o seu oponente? Um camarada baixinho, um asiático baixinho. A gente olhou assim, eu olhei aquela, mas que luta desigual. Que luta desigual, que covardia. Mas o camarada muito grande, muito volumoso, não tinha mobilidade. E como é que foi a luta? Ele ia para cima do indivíduo, ele pulava. Ia para um lado, ia para o outro. E ia para o lado. Chegou a um ponto que aquele gigante parou e fez assim. Cansado. Aí sabe o que é que aquele baixinho fez? Subiu naquele indivíduo e deu um certeiro. O gigante foi ao chão. Ganhou a batalha. Ganhou por causa do cansaço. Cansaço. A Bíblia diz, Davi se cansou. Seus líderes disseram, vamos poupar o rei. E aí eu quero dar uma palavra para os meus líderes aqui. Que devem poupar o pastor. Se cansa, viu? Eu troquei aqui Absalão com Salomão. Dia desse eu voei aqui numa interpretação lá de Jesus, da mulher que levou perfume para ele. Porque a gente com a mente cansada, irmãos, a gente vai trocar as coisas, cansaço.
E eu tive que corrigir, porque senão daqui a pouco eu ia dizer, Moisés, Jesus diz a Moisés, desce da árvore, porque hoje me convém entrar em sua casa. Cansaço. Verdade. Cansaço tira da gente a capacidade de concentração. Cansaço gera irritabilidade. Quem aqui já ficou cansado? Não levanta a mão, não. Quando você fica cansado, você não fica irritado? Tem gente que se irrita quando fica com fome. Tem gente que passou a hora do almoço, ele já fica... Perdeu, está pensando na carne que vai comer. No meu caso, cansaço. Você quer me ver irritado? Fale comigo cansado. E eu vou trabalhar com a ética, com a polidez social. Mas dentro de mim hoje está, meu Deus, cansaço. É uma muralha, sabia disso? Pastor americano, T.D. Jakes, um dos maiores pregadores americanos, ele disse em uma ocasião o seguinte, que o cansaço é o maior inimigo do líder. Cansaço. E de todo mundo. Uma coisa é você decidir uma situação no fim do dia cansado e outra você decidir no início do dia descansado. E vai uma dica. Não decidir coisas seríssimas depois de um dia de cansaço, mas buscar um momento de mais tranquilidade e serenidade. E eu caminho para o fim dizendo o seguinte, estão comigo até aqui, irmãos? Como é que Davi ultrapassou essas muralhas? Ele ultrapassou com a convicção, contigo, Senhor. Davi era um homem que tinha falhas, mas, irmãos, pensa num camarada que confiava em Deus. Contigo, Senhor, eu salto muralhas. Ele diz aqui que o Senhor desembaraça o meu caminho. Ele diz aqui que com Deus, Deus fortalece o seu braço e ele pode vergar um arco de bronze. Vergar um arco de bronze, irmãos. O bronze não curva, mas ele diz, com Deus eu consigo vergar um arco de bronze. Confiança em Deus. Que o Senhor nos ajude para que possamos ultrapassar as muralhas que se levantam diante de nós. Amém? Vamos ficar em pé. Quero convidar os pais para virem à frente, já finalizando o culto. Quero orar pelos pais. Venham todos aqui. O Ministério Infantil fez algo muito lindo, eu não pude participar, que foi de ter as crianças orando pelos pais, né? Nós vamos orar pelos pais que aqui estamos. Todos os pais, cheguem por favor. Quantos aqui são avós? Levante a mão. Quantos aqui são bisavós? Tem algum aqui, bisavô? Bisavô, homem, bisavô, tem alguém? Não tem, né? Tem ali, quem é? Bisavô? Olha, que legal. Cheguem mais à frente, por favor. Nós vamos orar a Deus para que o Senhor nos abençoe como pais. Lá na galeria também. A palavra de Deus diz que a maior alegria de um pai, de uma mãe cristãos é o seguinte. Está lá na terceira epístola de João. Não tenho maior alegria do que esta. De ouvir
que os meus filhos andam na verdade. Não é uma faculdade, uma universidade federal. Eu acho que foi-se o tempo em que uma federal era o alvo almejado, porque o menino entra para uma federal e sai tão complicado. Tão complicado. Não é ver o filho que assumiu um cargo de liderança numa multinacional. Isso é bom, mas não é a maior alegria. Você sabe qual é a maior alegria? Saber que seu filho, sua filha estão andando na verdade. Aqui, olha, na palavra de Deus. É chegar lá na sua idade avançada, cabelos brancos, e ver o seu filho temendo a Deus. Isso é uma alegria que não tem preço. Eu quero orar para que Deus nos ajude. Vocês querem isso, pais? Querem isso? Então estenda a sua mão assim, olha. Pensa que seus filhos estão agora nas suas mãos. Estão nas suas mãos. Senhor Deus, nesse gesto simbólico, nós queremos, Pai, te agradecer pela paternidade. Te agradecer pelos filhos que nos deste. E nesse momento, renovamos diante do Senhor a consagração deste tesouro precioso, que é o filho, que é a filha, e o consagramos a Ti. Pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria para sermos pais de acordo com Teu coração. Que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoá-los. Que o Senhor nos guarde para que possamos guardá-los. Pai amado, muito obrigado. Põe a Tua mão sobre a vida de cada pai aqui presente. Aqui, ali na galeria, e aqueles que nos acompanham em casa. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Quero encorajar você a fazer o seguinte, se possível, chegando em casa ou aqui, põe a mão na cabeça do seu filho e dá uma palavra de bênção para ele, para ela, pode ser? Ok? Deus abençoe, vá em paz.